E cá estamos de regresso após este curtíssimo intervalo com a terceira parte do programa Consultório. Vamos falar de obstrução defecatória, conhecer as causas, sintomas, tratamento também. Portanto, a especialidade é cirurgia geral. Deixo também já aqui o número de telefone para o qual deve ligar para poder participar, esclarecer as suas questões relacionadas com este tema ou também esta especialidade, esta área. É o 22-508-3297. Bem, sei que já conhece este número de cor, mas nunca é demais relembrar. 22-508-3297. Ou tem também à sua disposição o endereço de e-mail consultório@portocanal.pt. Enquanto fica atento à nossa conversa, pode-se ir inscrevendo, marcando este número de telefone ou escrever a sua questão, a sua dúvida, caso de testemunho e enviar então para o nosso endereço de e-mail. Para nos falar sobre este assunto é a nossa convidada, a doutora Rita Marques, médica especialista em cirurgia geral no grupo Trofa Saúde, Hospital de Vila Real, a quem agradeço por juntar-se a nós. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Obrigada, doutora. É um gosto recebê-la. Espero que tenha feito uma excelente viagem até aqui. Muito obrigada por estar connosco. Sra. doutora, portanto, vamos falar então de obstrução defecatória. Como é que se caracteriza este problema que vamos aqui a explorar? Certo, a obstrução defecatória enquadra-se dentro de um quadro mais amplo que é, na boa verdade, a obstipação, que é a causa digestiva mais comum nos países desenvolvidos e que afeta uma percentagem muito significativa da população. Diria, dados norte-americanos revelam que até 20% das pessoas adultas sofrem deste problema e quanto mais velhos, portanto, no progredir da idade, pode atingir até 50%. A obstrução defecatória é um subtipo da obstipação, é uma obstipação funcional e que, em boa verdade, é de certa forma desconhecida da população em geral, o que faz com que gere alguma dificuldade das pessoas em obterem este diagnóstico e muitas das vezes viverem com a melhor qualidade de vida possível que poderiam viver. Claro, vamos perceber que este problema interfere muito na qualidade de vida das pessoas que depois recebem o diagnóstico. E em relação a Portugal, ao nosso país, qual é a sua expressão? Nós não temos dados concretos sobre este problema em Portugal, mas aquilo que sabemos é que a dimensão desta condição está claramente espelhada pela percentagem de laxantes que vemos à venda no mercado. E, portanto, o que sabemos é que 3 em cada 4 indivíduos institucionalizados sofrem deste problema e precisam de um apoio farmacológico ao ato de defecação e que isto comporta cerca de 50 mil consultas ao ano para tentar descobrir e orientar o problema. Portanto, o seu diagnóstico pode demorar também muito tempo. Exatamente. Podemos, ou posso questionar-lhe também sobre a frequência das dejeções? Se pode ser, por exemplo, um sinal de alerta agora para entrarmos bem neste problema de saúde? Portanto, se vamos a falar de obstipação, vamos necessariamente falar de pavimento pélvico e de defecação. O pavimento pélvico é um aparato muscular responsável por 3 funções essenciais, a defecação, a micção e a função sexual e reprodutiva, e, focando-nos no ato da defecação, este é, sem dúvida, um ato sincronizado e coordenado entre vários elementos, quer sejam os elementos neurológicos, quer sejam os elementos musculares, e que atuam quer por aumento da pressão intraabdominal, quer por relaxamento dos músculos puboretais. Como aparece na imagem, a coordenação de todas estas estruturas é que permite a evacuação eficaz das fezes. Qualquer interferência nesta dinâmica vai repercutir-se na defecação ineficaz e nas queixas habitualmente expressadas pelas pessoas, seja pela frequência reduzida das dejeções, seja pela consistência, seja pelo esforço ou até às vezes a necessidade de apoio digital para a extração das fezes. Portanto, a frequência das dejeções é um parâmetro, sem dúvida, mas a consistência e o esforço defecatório são um outro tão ou mais importantes e que são francamente desvalorizados. Claro, pelo próprio também, no início, muitas vezes. As pessoas geralmente não conseguem expressar se só fazem ou não fazem muito esforço para efetuar as dejeções, o que realmente é um sinal de alerta, porque teoricamente uma dejeção eficaz deveria ser sem esforço. Claro. E com este vídeo que passamos aqui em simultâneo conseguimos perceber, mas como é que se caracteriza, qual é a definição então de obstrução defecatória? Certíssimo, portanto, qualquer interferência nesta dinâmica vai impedir que haja as forças propulsoras adequadas para passar o conteúdo fecal pelo canal anal e automaticamente vai traduzir-se numa defecação ineficaz ou ineficiente. Muitos destes indivíduos são pessoas mulheres com mais de 65 anos, que têm uma taxa importante de sedentarismo, maus hábitos alimentares e uma baixa prática de exercício físico, todos eles condicionando mecanismos que podem dificultar, como se vê na imagem, a interação destes compartimentos e impedir o relaxamento dos músculos e a passagem das fezes como seria expectável que acontecesse. E as causas são sempre conhecidas? Não, das causas, em boa verdade, pensa-se que esta patologia, que é relativamente recente de diagnóstico, o termo obstrução defecatória, ou o mais comum em termos médicos, dissenergia defecatória, é um termo relativamente recente, 2006, e em boa verdade
parte pelo desconhecimento da causa, bem como pela constante evolução do tema, vão surgindo múltiplos sinónimos desta patologia. Com certeza já poderão ter ouvido falar de anismo, contração paradoxal do povo retalis, síndrome de espasticidade pélvica, todos eles, de certa forma, são um subtipo, ou coadunam-se com esta questão da obstrução, que é, no fundo, a dificuldade em expulsar as fezes na parte mais terminal do trato digestivo. Portanto, não é o mesmo que a obstipação. Não é o mesmo. A obstipação caracteriza-se por vários parâmetros. As fezes duras, o número das dejeções, o esforço defecatório, a necessidade da digitoclise e a sensação de evacuação incompleta. Para ser crónica, deve ter um período de duração de mais de 6 meses. Claro. Pode ser secundária, portanto, ter uma causa fundamentada, seja ela neurológica, como por exemplo a doença de Alzheimer, seja ela metabólica, como a diabetes, seja ela obstrutiva por a presença de um tumor, ou ser primária ou funcional em que a causa não é tão evidente. E é aí que entramos no campo desta patologia da obstrução defecatória, que representa até 13% deste subtipo de obstipação. Grande percentagem. E esta patologia tem tratamento? Tem, sim, senhora. A primeira coisa que eu gosto de fazer quando as pacientes, maioritariamente senhoras, me chegam a consultar é tranquilizá-las que as suas queixas são reais, porque não raras vezes, por desconhecimento, esta patologia não está em cima da mesa e há uma desorientação em relação ao que fazer. E depois tentarmos perceber, de facto, se conseguimos enquadrar isto em algum fenómeno. Sabemos que a etiologia é multifatorial, pensa-se que possa ser adquirida ou aprendida e pode ser induzida por parto, cirurgias, alterações anatómicas, nomeadamente o retocelo ou os prolapsos retais, lesões vertebrais, maus hábitos sanitários ou até má aprendizagem do ato da defecação. O diagnóstico implica a avaliação numa consulta especializada, com avaliação por história clínica e o exame objetivo, com recurso a algumas ferramentas, como por exemplo a escala de Bristol, que é uma escala que em alguns países do mundo é ensinada na escola primária e aqui em Portugal raramente falamos sobre ela. O recurso a algumas análises e a uma endoscopia se houverem sinais de alarme ou se os doentes nunca tiverem efetuado uma. Portanto, isto no sentido de avaliarmos a obstipação secundária, excluirmos uma causa. Quando os doentes vêm à consulta, a vasta maioria das vezes já tem esta investigação feita e, portanto, partimos para o passo seguinte, que é a manometria. A manometria é um exame pouco invasivo e indolor que consiste na introdução de uma sonda no canal anal para medir as pressões de repouso e em esforço e o objetivo é avaliar esta tal coordenação muscular e perceber se ela está descoordenada. Também recorremos frequentemente ao teste de expulsão do balão, que é um teste em que, com uma sonda semelhante e com um balão na extremidade, conseguimos avaliar o tempo que demora a expulsar esse balão, simulando, de certa forma, o ato defecatório. Estes dois testes, só por si só, já nos ajudam, mas aquele a que a gente mais frequentemente até recorre é a defecorressonância, que é uma ressonância que simula o ato defecatório. É um teste também ele indolor e um bocadinho invasivo, obviamente. Estamos a falar de uma parte íntima que geralmente as pessoas têm algum pudor em avaliar, mas que nos permite, de certa forma, avaliar não só estas alterações anatómicas, como também esta coordenação muscular. Eu trouxe a imagem de uma das nossas ressonâncias lá em Vila Real e um pequeno clipe também que mostra sinteticamente como é que a gente consegue observar a coordenação entre os vários grupos. Quando todos estes exames são negativos, passamos para um outro, que é mais infrequente, que é os marcadores cólicos, em que basicamente nós vamos avaliar o tempo que demora a percorrer o trânsito intestinal, com o objetivo de facto conseguirmos perceber se existe uma lentificação de todo o trânsito intestinal ou só uma dificuldade na expulsão do conteúdo fecal. Esta imagem que estamos a ver é da Exatamente, ressonância. isto é uma defecorressonância, exatamente. O gel, aquela parte branca, é o gel que está a ser expelido pelo ânus e aquilo que nós conseguimos ver é não só as interações entre as várias estruturas musculares, portanto o reto, neste caso uma mulher tem útero e a bexiga, como também perceber se há ou se não há esta sincronização de movimentos essencial a uma defecação eficaz. E na maioria dos casos, doutora, os pacientes têm que passar por todas estas fases de diagnóstico? A maioria das vezes aquilo que a gente consegue é que ele já vem, portanto, à consulta com a investigação da obstipação secundária efetuada e a gente passa para a realização da manometria e da defecorressonância. E depois disto, termos o diagnóstico da obstrução defecatória ou de sinergia defecatória, passamos para a orientação do tratamento que começa com as medidas essenciais e que toda a gente já conhece, que é a alteração do estilo de vida. Obviamente, aumentar a percentagem das fibras, reduzir os alimentos nocivos, sejam eles a gordura ou o café,
café, aumentar a percentagem de líquidos e orientar estes doentes para a prática de exercício físico, não necessariamente a ida ao ginásio, mas a prática de caminhadas, a prática de pequenas alterações no seu dia-a-dia que possam melhorar. Se isto não funciona, ou melhor, paralelamente a isto, muito importante explicar aos doentes a mudança dos hábitos sanitários. O nosso ritmo de vida atual, aliado ao uso das sanitas, não nos permite a posição mais fisiológica ao ato da defecação. E, portanto, nós protelamos o ato da defecação muitas vezes ao longo do dia porque o nosso dia-a-dia não os permite. E, portanto, nestes doentes recomenda-se o recurso a um banco para levantar os pés e aumentar a pressão intraabdominal, ajudando assim a que haja uma melhoria no ângulo anorretal e uma defecação mais eficaz. Chamou uma atenção também essa questão dos hábitos sanitários. Não? É verdade. E para além disso, também podemos, de certa forma, fazer um esforço para educar o nosso intestino, ou seja, recorrermos àquilo que nós já sabemos que o nosso corpo tem, nomeadamente o ato da defecação ser posterior à ingestão alimentar, porque existe um aumento da motilidade cólica fisiológica, portanto podemos educar o nosso intestino nisso, e também contrariar um hábito cada vez mais frequente, que é, por exemplo, levar o telemóvel para a sanita, porque implica ficar muito tempo sentado, não necessariamente a defecar, e um consumo muscular desnecessário. Portanto, aquilo que eu costumo dizer às minhas doentes é, se não conseguiu efetuar, levante-se, vá caminhar um bocadinho e retorne quando sentir que já o consegue fazer, de maneira a que não faça esse consumo aos músculos que são essenciais. O meu trânsito intestinal não tem que ser igual ao da sua doutora ou da outra pessoa que aqui está, não é? Nunca nos devemos comparar. Nunca nos devemos comparar, até porque no que diz a isto não existem dois pacientes iguais e, como eu digo, a normalidade vai desde 3 injeções por dia a 3 por semana, portanto inclui provavelmente a vasta maioria da população. O que é importante é perceber se há uma alteração no nosso hábito, ou seja, se a pessoa defeca diariamente e deixa de o fazer, isso é que é estranho. Ou se a pessoa tem muito esforço para defecar, coisa que não tinha anteriormente, também isso é estranho. Ou se aparecem outros sinais até mais incomuns, mas até mais difíceis de gerir, como por exemplo a incontinência, que também pode estar associada e isso gera muita ansiedade aos doentes. Claro, sem dúvida. Também há tratamento. Passa por cirurgia? Pode ser necessária a cirurgia, ou seja, depois da gente fazer todas estas alterações no estilo de vida, podemos passar para o passo seguinte, que é o biofeedback, que basicamente consiste numa técnica de reeducação intestinal, em que nós aconselhamos as técnicas adequadas à defecação, porque seria de pensar que todos sabemos defecar adequadamente e nem sempre isso é verdade, ou pelo menos não da forma mais eficiente. E o biofeedback, através de uma sonda semelhante à da manometria, dar-nos o reforço positivo para percebermos se essa defecação está ou não a ser eficiente. Geralmente são necessárias no mínimo 6 sessões para se trabalhar esta musculatura para que ela possa funcionar da forma mais eficiente. Paralelamente, se descobrirem alterações anatómicas na defecorressonância, estas, podendo ser a causa da obstrução, podem precisar de ser resolvidas primeiro. Sejam elas a recurso a cirurgias, nesta altura mais com recurso a técnicas minimamente invasivas através do canal anal, quer com recurso até à injeção de botox nos músculos para permitir o relaxamento desses músculos e um funcionamento mais adequado. Passamos aqui o essencial da obstrução defecatória para a população que nos acompanha. Há também alguma sensibilização que deve chegar aos clínicos? Sem dúvida que sim, acho que é uma patologia que cada vez mais deve ser, ou seja, a obstipação pode ser comum, é verdade, mas não quer dizer que seja sempre aceitável e deve haver uma investigação, nomeadamente se depois de excluírem as causas secundárias óbvias, que a maioria dos clínicos associa com as mecânicas, deve ser investigado se há uma patologia funcional por trás. Porque a experiência que eu tenho é que somos capazes, de facto, de melhorar grandemente a qualidade de vida destas doentes e trazer-lhes uma vida a viver com este problema, mas feliz e satisfatória. Acredito que essa seja a principal mensagem que quer passar lá para casa. Sem dúvida. Estas queixas são reais, estas doentes carecem de uma atenção dirigida e é possível transmitir-lhes e dar-lhes uma qualidade de vida que até então, às vezes, muitas delas nem sonharam ser possível terem. Eu gostei muito de ter cá. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Doutora, por esta excelente explicação e que com estas imagens conseguimos compreender melhor esta patologia que interfere muito na qualidade de vida, então, destas senhoras e senhores, mas que, de facto, existe um tratamento e também uma melhoria grande na sua qualidade de vida. Muito obrigada mais uma vez pela sua presença. A doutora Rita Marques, médica especialista em cirurgia geral no Grupo Trofa Saúde Hospital de Vila Real, agora disponível também para ouvir as suas dúvidas relacionadas com este assunto ou, precisamente, a especialidade de cirurgia
Cirurgia Geral. Já sabe que para isso só tem que marcar o número de telefone 22-508-3297 ou participar também por escrito através do endereço de e-mail consultório@portocanal.pt. Vamos fazer um curtíssimo intervalo, o último da tarde desta quinta-feira e, claro, esperamos por si aqui no programa Consultório. Até já!